Irmãos, nós temos falado a, sobre a salvação do nosso Deus. Deus é o único Salvador. E isso em todos os sentidos. Não é tão somente no sentido de nos salvar, mas da perdição eterna, nos salvar da condenação justa dos nossos pecados, mas Deus é Salvador no sentido de Ele é o nosso guardador diário. Ele vive nos salvando, né, de muitas situações da qual nós não temos controle algum. Nós falamos de viagens. Quem pode se salvaguardar de um acidente de trânsito? Você está ali, mas você não sabe o que está acontecendo com outro motorista, né? A gente viu acidentes na estrada, né? Carros batidos, caminhão bateu, né, caído. Então, assim, você está ali, mas você não sabe se a pessoa dormiu do seu lado e vai, de repente, o caminhão vem para cima de você, o que você vai fazer? Deus nos guarda. Isso não é acaso. Isso é proteção divina, irmãos. Deus nos guarda, Deus nos faz bem diariamente, Ele vive nos salvando, né? Ele nos salva de situações N. Por exemplo, toda vez que eu volto de férias, eu fico pensando, nossa, será que os serviços vão aparecer? É uma situação, né? Eu dependo do cliente me ligar e falar, eu quero um orçamento aqui, né? Contrário, né? Eu não tenho um serviço de carteira assinada. Mas Deus provê. E Ele vai provendo. Isso me salva de ter falta de dinheiro, falta de honrar com os compromissos, que são, né? Tá lá, as contas estão lá, né? A necessidade de suprir a casa. Isso não só para mim, mas para todos os irmãos. Então, Deus, irmãos, Ele tem que ser glorificado em tudo isso. O que nós podemos fazer de melhor, né? Uma das coisas que nós podemos fazer de melhor ao Senhor, no nosso serviço a Ele, é agradecer. Em sincero coração, em reconhecimento sincero, sabendo que realmente proveio dele. Isso nos guarda até de querer receber qualquer mérito de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente reconhece que tudo provém de Deus. Deus faz uso das nossas forças, Deus faz uso da nossa inteligência, da nossa sabedoria, Deus faz uso de pessoas, Deus faz uso de circunstância, mas é Ele que faz. E é Ele que tem que ser glorificado. Em tudo, desde o começo até o fim. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Rendendo-lhe graças e glórias por cada passo da coisa acontecida. Desde que ela começou, no percurso e no seu final. Deus quer ser glorificado pelo seu povo, irmãos. Ele é digno e nós não podemos deixar de glorificar, porque verdadeiramente Ele é Deus Salvador, né? Nós vamos ver, irmãos, no decorrer ainda desse estudo, 6 pontos, né, quanto a esse contexto bíblico, né, esse contexto puramente bíblico e espiritual, onde Deus opera a sua salvação. Primeiro, é que a salvação dos crentes em Jesus Cristo, da condição natural de toda a humanidade de réu perante o tribunal divino e condenados ao eterno inferno. Essa é a principal, a salvação dos crentes em Jesus Cristo, que se dá, né, puramente por Jesus Cristo, por Deus. Essa salvação, irmãos, ela é para toda a humanidade. Nós vamos falar muito sobre isso, já falamos, né? A igreja prega isso constantemente. Mas a verdade é que as pessoas precisam entender de que, naturalmente, todos nós estamos debaixo do juízo divino. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele vai separar os bodes das ovelhas, ou seja, os salvos dos perdidos.
Isso vai acontecer. Não é história da carochinha. Não é uma possibilidade. É uma realidade. Jesus Cristo vai voltar. Incrível que pareça, muitas pessoas religiosas não sabem que Jesus Cristo vai voltar. Você toma ciência disso conversando. É uma ignorância absoluta, absurda até, em relação ao ensino da palavra de Deus. Mas Cristo vai voltar. E a verdade é que a vinda dele a este mundo foi vital para que nós tivéssemos verdadeiramente um caminho de salvação, um caminho feito por Deus, elaborado por ele, executado por ele. Cristo veio para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, justificação diante de Deus, santificação e, por final, glorificação do nosso corpo. Tudo isso Cristo conquistou para nós. Nós não podíamos conquistar, ninguém pode. O alicerce da salvação é um só: a obra de Jesus Cristo e a fé que nós temos nele. Não existe complemento. Não tem, as paredes não entram. O telhado não entra. O alicerce, a base da salvação é uma só: Jesus Cristo. Então, o primeiro, nós vamos estudar sobre a salvação, que a salvação dos crentes em Jesus Cristo, da condenação, da condição natural de toda a humanidade de réus perante o tribunal divino e condenados ao eterno inferno. Segundo, salvação da cegueira de entendimento que é imposta pelo diabo, o qual é também chamado de o Deus desse século, né? A todos os incrédulos na palavra de Deus. Deus também, irmão, nos salvou dessa condição de cegueira, porque de fato é uma cegueira. A pessoa não consegue entender a palavra de Deus, o evangelho, e não consegue aceitar o evangelho. Fora da operação graciosa de Deus, que é por meio da palavra e do Espírito Santo, a pessoa não vai entender. E ele não vai crer, porque isso não vem do homem. É uma operação miraculosa a salvação do pecador. É uma operação extraordinária, feita por Deus. Nós não podemos dizer assim: eu criei porque eu tenho uma capacidade que o outro não teve. Eu compreendi e ele não. Você compreendeu? Amém, que você compreendeu. Mas sabe por que você compreendeu? Porque Deus te revelou. Não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual. Não tem nada a ver com a sua condição de conhecimento, de estudo. Absolutamente nada. Tem muita gente aí, na verdade a maioria, que são altamente reputados, fizeram não sei quantas faculdades, não sei quantas, são doutores no conhecimento, mas não sabem nada acerca da palavra de Deus. Porque isso não vem do homem. Isso vem de Deus. É Deus quem abre o entendimento. E se Deus não abrir, o homem não tem poder contra o diabo. O diabo cega o entendimento daquela pessoa. E quem é ele para vencer Satanás? Quem vence o diabo, irmão, por nós, quem já venceu o diabo por nós, Satanás, foi o poder de Deus que opera em nós. E não nós. Isso é uma coisa importante que vamos ver. Outro ponto da salvação de Deus é que Deus salva a salvação dos crentes em Jesus Cristo do poder escravizador do pecado que habita em nosso corpo desde o nosso nascimento. Todos nós sabemos que o pecado está em nós. E aliás, Paulo coloca de uma forma
impressionante, né, irmãos, quando ele fala do pecado como uma entidade. Ele fala assim, de forma que já não sou eu mais que faço o mal, mas o pecado que habita em mim. Veja isso. Uma oposição real de um mal que está dentro de nós e que é oposta à vontade de Deus. Por isso que o crente tem que estar muito ciente, irmão, do ensino da palavra de Deus. Porque se eu estou com um pensamento, um sentimento, ou com um desejo, ou com uma ação que vai contra isso aqui, não precisa ficar pensando muito, não. É obra da carne. Deve ser refutado, seja o que for. É obra da carne que se opõe ao Espírito de Deus para que você não faça o que quer. Não tem nem que ficar buscando conselhos. O conselho é bom, eu digo assim, se algo é refutado pela palavra de Deus, de maneira veemente, clara, compreendida, não tem o que ficar buscando. É anátema. Tem que ser deixado. Se queremos realmente seguir a Deus. Então Deus também, isso, irmãos, é um ponto, vai ser um ponto muito importante nós estudarmos. Por quê? Porque, de fato, o crente, os verdadeiros cristãos, nós nunca deixamos de ser pecador. Porque estamos nesse corpo ainda onde habita o pecado. Nós só vamos deixar de ser pecadores quando nós deixarmos esse corpo, quando o nosso espírito sair dele. Aí nós já não seremos mais pecadores, porque o pecado que nós cometemos tem uma ligação direta com esse corpo. A partir do momento que nós deixarmos esse corpo, deixamos também aquela condição de pecador. Então é impossível que a gente não peque, mas veremos como nós já sabemos, né, irmãos, que cristãos genuínos, verdadeiros, não vivem na prática do pecado, não têm prazer no pecado, luta contra o pecado, condena o pecado. Por isso que Jesus disse para um grupo de fariseus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, falando exatamente do pecado. Outro ponto que nós vamos estudar, se Deus permitir, vai ser a salvação deste corpo de morte. Como nós já falamos, esse corpo, ele está sob o pecado. Deus vai nos salvar deste corpo, irmãos. Aliás, quando nós partirmos dessa vida, e esse corpo for para o buraco, né, para a cova, ou que seja cremado, ou que seja o que, não importa. A verdade é que nós nunca mais o veremos. Porque já não vai ser mais esse corpo, quando Cristo voltar e na primeira ressurreição, ele nos dar um novo corpo, já vai ser um corpo espiritual e não físico. Não vai ser mais adâmico. Vai ser um corpo semelhante ao do segundo Adão. Não é só o irmão que tem dificuldade em falar, né? Eu não tenho dificuldade naquela palavra que o irmão tem, mas eu tenho 200 outras. Nosso segundo corpo, irmão, vai ser semelhante ao de Cristo. Esse primeiro corpo é o corpo que nós recebemos hereditariamente lá do Adão. Mas o segundo corpo vai ser o corpo espiritual semelhante ao de Jesus Cristo. Então nós vamos nos livrar desse corpo de morte. Paulo fala disso como um livramento. Já notou lá no capítulo 7 de Romanos? Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então, irmãos, temos que ter consciência disso para não ir além do que deve no cuidado com o corpo. Esse corpo deve ser sacrificado em favor do reino de Deus, de Jesus Cristo,
E é isso, e da igreja dele. Mas ele é um corpo de morte ainda. Nós devemos cuidar do corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Se você é um cristão, o Espírito Santo está usando do seu corpo e quer fazer uso dele para a glória de Jesus Cristo. Mas ele ainda é um corpo de morte. Ele ainda é um corpo sob o pecado. E mais importante, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus é muito clara que esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Ele jamais vai entrar no reino de Deus. Por isso que eu disse que vai ser a última vez que a gente vê ele, quando a gente deixar ele. Aspectos deste corpo não vão existir mais. É glorioso estudar sobre isso, irmãos. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Outro ponto, irmãos, em que vai operar a salvação de Deus, e aqui nesse caso vai operar ainda, né? Tem coisas que Deus já operou e tem coisas que Deus ainda vai operar em termos de salvação. Como, por exemplo, a libertação do nosso corpo de morte. Mas os pontos anteriores, Deus já operou. Nós já fomos salvos, nós já somos, né, já temos a compreensão, já tivemos nosso entendimento aberto pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus para compreender as riquezas de Jesus Cristo. E nós já não estamos mais sob o poder escravizador do pecado. Mas nós ainda não nos libertamos desse corpo de morte. Outra coisa que Deus vai nos salvar é desse próprio planeta. Essa terra ficou contaminada pelo pecado. O diabo passeou por ela. E continua passeando. Não é isso que a Bíblia diz? Quando Deus perguntou para o diabo, de onde tu vens? Lá no livro de Jó, ele fala de passear pela terra. Mas ele não está passeando não, viu? Ele está operando astutamente, enganosamente, mentirosamente. Ele opera incessantemente. Mas Deus vai nos livrar. Até porque, irmãos, esse mundo, né? A terra foi amaldiçoada. Deus não quer ele ficar presente, porque ele vai estar presente conosco no fim de tudo. Dessa história, quando finalizar essa história desse mundo. Ele não quer estar conosco numa terra que ele mesmo amaldiçoou. Eu também não quero. Você também não quer. Deus amaldiçoou essa terra. Maldita é a terra por conta de ti, disse Deus a Adão, quando ele pecou. Ela produz coisas ruins que não deveriam existir. Então Deus vai fazer uma nova terra. Porque essa aqui vai ficar para trás. Isso tudo, irmão, deveria pelo menos nos fazer ver as coisas de uma forma muito diferente do ímpio. Em relação a como nós vemos a nós mesmos, esse corpo, em relação a como nós vemos esse mundo, essa terra. Porque, na verdade, nos espera um novo corpo e uma nova terra. E a nossa reação, nossas atitudes em relação a tudo isso deve ser muito diferente de como um ímpio reage. Porque para o ímpio, irmão, esse corpo é tudo. Para o ímpio, esse mundo com as suas glórias é tudo, mas não para nós. Deus vai nos salvar desse mundo,
dessa terra. Ele vai fazer uma nova terra. Eu fico a pensar numa expectativa, né, irmão? Eu creio que os irmãos também, né? Quem aqui não tem expectativa da nova terra? Deus fez esse mundo e fato é que tem muita beleza nele. Ainda que o pecado está nele, ainda que o homem está destruindo a terra, né? Inclusive a Bíblia fala que no final Deus vai vir e um dos propósitos de Deus é destruir os destruidores da terra. Que deveria ser cuidado por nós, mas na verdade nós destruímos ela. Por interesses, por ganância. Mas a nova terra, irmãos, eu não posso imaginar e eu acho que ninguém pode. Vai ser perfeita. Porque não vai ter outra. E não é que Deus vai melhorando ela na medida do tempo. Deus não faz esse tipo de coisa. Ele faz a coisa perfeita já de bate pronto. Não vai ter melhoras. Se tivesse melhora, logo então é porque tinha algo que não era tão bom assim. Correto? É um pensamento lógico o meu, hein? Vai ser perfeita. E nos espera, irmãos, uma nova terra e um novo céu. Até o céu Deus vai fazer novo. Ele tem as razões dele. Eu posso até conjecturar, mas não vou fazê-lo aqui. E a última, irmão, que nós vamos ver é a salvação da falta da presença visível e tangível da pessoa de nosso Deus em nosso meio. A verdade, irmãos, é que Deus está presente em nosso meio, mas espiritualmente. Mas naquele grande dia, assim como Ele é, nós o veremos. O trono de Deus vai estar no nosso meio, lá em Jerusalém, na Nova. Nós vamos ver. Vai estar lá o trono do Pai e do Cordeiro. Deus no nosso meio. Está lá em Apocalipse. Basta ler lá. Vamos ler com a graça de Deus. Deus estará no nosso meio. Nós vamos ter uma relação pessoal visível. Não vai ser que Deus vai estar no nosso meio. Ele está aqui, mas eu não estou vendo ele. Não, nós vamos vê-lo. Moisés queria ver Deus. Não é possível. Ele viu apenas um vislumbre da glória de Deus. Mas naquele dia, nós vamos poder vê-lo. Ele estará no nosso meio. E isso, irmão, é um tipo de salvação. Porque qual é o cristão que não quer estar pessoalmente com Jesus Cristo? O que foi que entristecia grandemente os apóstolos, o que passou a entristecer grandemente os apóstolos no final do ministério de Jesus Cristo? É exatamente quando ele começou a falar que era necessário ele ir, voltar para o Pai, voltar para de onde ele veio. E aquilo entristeceu sobremaneira os apóstolos, porque eles não queriam ser separados de Jesus Cristo. E nós também não queremos. Por isso que lá no Apocalipse, quando Jesus Cristo diz assim, certamente cedo venho, qual é a resposta de João? Ora, vem, Senhor Jesus. Venha logo. Faça-se presente em nosso meio. Eu quero vê-lo. Nós tem hinos que canta, né? Que quando a gente partir dessa vida e lá no céu chegar, no paraíso, né? No seio de Abraão, aquele lugar de glórias. Esse hino fala que a gente quer ver nossos irmãos, né? E eu creio que nós vamos ver mesmo. Eu creio. Mas que primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem mais eu anseio ver. Olha, irmão, qualquer coisa fora disso não está muito certo, não. A primeira pessoa que nós devemos conhecer e querer estar com Ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero ver muitas pessoas lá na glória, e no novo céu e na nova terra. Vai ser uma honra, um prazer estar com os grandes servos de Deus e servas de Deus. Mas ninguém é maior do que Jesus Cristo.
Ele é quem eu mais anseio ver. Pessoalmente. E nós vamos vê-lo. Cristo nós vamos vê-lo quando ele voltar já, na sua vinda gloriosa. Mas no nova terra, irmãos, vai estar lá o Pai, o Filho, como está lá em Apocalipse. E nós estaremos, Deus estará no nosso meio, para sempre. Não vai haver mais possibilidade, irmãos, de mudança. Esse mundo Deus criou e criou o homem sabendo de tudo que viria pela frente, que ia ter o pecado, que o homem ia cair em transgressão, ia cair, ia sucumbir à tentação do diabo. Já havia o tentador, coisa que na nova terra não vai ter tentador lá. O diabo já vai estar lançado no lago de fogo e enxofre, encerrado lá para todo sempre. Infelizmente, juntamente com muitos ímpios, muitas pessoas que não deram crédito à salvação de Deus por Jesus Cristo, também estará lá, todos eles, no mesmo lugar, com um grau de condenação diferente, mas num lugar de tormento, um lugar eterno. Não vai ter mais tentação na nova terra, não estaremos mais sujeitos ao pecado. Não vai ter mais mudança, não vai ter mais dor, não vai ter tudo aquilo que é conta do pecado, irmãos. Os males, todos eles é por conta do pecado. Todos os males que existem nessa vida, nesse mundo, é por conta do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não teria os males. Qualquer um deles, qualquer um. Mas o pecado trouxe os males. O pecado é a razão de toda sorte de mal, desde os mais graves até os menos. É por conta do pecado. O pecado, irmãos, é o inimigo a ser vencido por nós cristãos. É o inimigo a ser vencido e ele não é fraco. Mas o poder de Deus está em nós. Foi falado aqui de manhã. Um dos atributos para ser, né, um ministro. É interessante, né, o irmão Vitor? Que Deus, me chamou a atenção, né? Você vê que a gente vai lendo a Bíblia, lê, né? E depois, de repente, algo chama a atenção, não é verdade? O apóstolo chamou de ministério cotidiano. Às vezes a gente pensa em ministério, só pensa no ministério pastoral, no ministério que foi dos apóstolos, né, que não teve sequência, ministério, mas ele chamou aquele de ministério cotidiano. O pecado, irmãos, é o grande inimigo, e um dos requisitos que aqueles homens tinham que ter é que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Bom, uma das formas de nós sabermos se somos cheios do Espírito Santo é só procurar que fruto que o Espírito Santo produz naqueles que são cheios do Espírito. O que ele produz em termos de sentimento, de pensamentos e de ações? Quais são os frutos do Espírito? Ele testifica de quem? Ele nos leva para quê? Para o pecado ou para a santificação? Para a sujeição ou para a rebelião? Ele nos leva ao amor ou ao ódio? Ele nos leva à fé ou à desconfiança? E assim os outros: longanimidade, benignidade, temperança. Nós vamos encerrar aqui, irmãos. São 11h14.
Agradeço muito a boa vontade de todos. Agradeço o esforço da irmã Simone, do seu filho Hugo, que fizeram uma forcinha. Na verdade, eles estavam querendo tomar um cafezinho também, eu acho, viu? Brincadeiras à parte, mas a irmã se esforçou para estar aqui. Vamos continuar orando pela saúde do esposo da irmã, né? É vital para que até para que ela possa estar mais presente nos trabalhos. Então devemos orar por ele bastante. Eu só esqueci o nome dele já. Vladimir. Ok. Deus nos abençoe, irmãos, e vamos dar crédito a todo o ensino da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus nos ensina, irmãos, é para ser aplicado. Nós temos que refletir, nós temos que pensar, nós temos que entender, discernir e aplicar, né? E como foi também ensinado hoje de manhã, nós devemos, né, sobre a graça de Deus e sobre aquilo que Deus nos capacita, cooperar para o crescimento do corpo. Se cada membro fizer a sua parte, o corpo vai bem. A palavra de Deus é muito clara. Por isso que a analogia é perfeita. A igreja como um corpo, onde precisa da mão, do braço, da perna, do pé, precisa dos órgãos funcionando perfeitamente, precisa da cabeça, precisa, né? Só que nós não somos uma cabeça não, viu? A igreja tem uma cabeça, que é Cristo. Mas tem que estar ligado. Senão, corta o pescoço e você vai ver o que acontece. Tá? Deus nos abençoe. Vai.